segunda vara de relatoria, doutora Maria das Graças. Colegas, desembargador Jorge, desembargadora Maria das Graças, representante do Ministério Público, doutor Adson. Eu não sei os senhores, mas o que eu tenho visto acontecer me angustia e me preocupa. Nós estamos sistematicamente penhorando salários e proventos de aposentadoria de pessoas da camada mais baixa da população brasileira, que recebem um salário e até um salário e meio. No caso desta senhora, ela vendia pastel. A pessoa trabalhou um mês numa microempresa de pastel, atividade de subsistência. Nós vamos penhorar proventos de aposentadoria de pessoas que trabalhavam com atividade de subsistência. Nós vamos realmente seguir nessa direção? Eu não sei os senhores, mas a mim isso angustia terrivelmente. Esses processos têm se multiplicado. Como não há atividade econômica pujante no país, as pessoas partem para atividades de sobrevivência e subsistência e agora a gente está mandando bloquear proventos de aposentadoria. O mais grave aqui. Eu peço ao doutor Jorge, à doutora Graça, ao representante do Ministério Público, o agravo de petição. Abram os documentos anexos. Há vários atestados médicos seguidos, mais de 10, que essa senhora tem problemas de saúde. Vários. E mais, o contra-cheque dessa senhora é o último documento aí, doutor Adson. No dia 1º de abril de 2023, o valor líquido que ela recebeu, R$ 1.443. É basicamente um salário mínimo. Nós vamos penhorar. Qualquer parcela de penhora aí afeta o mínimo existencial. Afeta o mínimo existencial. Tem bloqueio de 30% do salário dessa senhora. Como é possível, senhores? Para mim, que justificaria a penhora do salário dela, eu provejo o agravo para mandar desfazer e declarar impenhorável o seu salário. E, ainda que vencido aqui, eu pediria com muita humildade e reflexão aos colegas o que está acontecendo. Muitas vezes, os grandes conseguem chegar em Brasília, nos tribunais superiores, para apresentar suas razões. Os pequenos, não. Os pequenos não conseguem. As questões se resolvem aqui, conosco. Eu já vi casos de penhora de até 60% do salário, como houve na última sessão. Doutor Adson, o senhor está estranhando, mas foi sim, do Pleno. 60% de penhoras sucessivas em cima de proventos de aposentadoria. E já vi, inclusive, de pessoas que recebiam benefício do programa de assistência do governo federal por não ter renda, penhorando isso. Qual é o limite? Se a Constituição tem valor jurídico, se a lei tem algum valor jurídico objetivo, a mim me parece que proventos de aposentadoria de pessoas nessas condições, com esse estado de saúde e com esse nível de renda, é impenhorável nos termos da Constituição e da lei. Era isso que eu queria. Peço desculpas pelo adiantado da hora e por haver tomado o tempo dos senhores. Eu provejo a hora. Desembargadora relatora. Eu acolho a divergência. É? Acolhe? Acolho sim. Pois não. E eu voto. E só para dizer ao doutor Fábio que eu tinha anotado aqui, salário líquido 1.443, salário bruto 2.783. Realmente ela está em situação muito difícil, uma situação periclitante, muitos problemas de saúde, sem contar que o salário é muito pequeno.
Mas aqui eu tinha anotado aqui para acompanhar a divergência por conta dessa situação de saúde. É evidente que essas penhoras em cima de salários, de pensões, aposentadorias, né, de valores baixos, é muito, muito constrangedor, angustiante, isso não tem dúvida. Mas, infelizmente, é evidente que devemos sim olhar as situações, né, especiais aí que se apresentem, salários, né, nessa faixa. É evidente que não mereceria, né, nenhuma penhora. Mas essa situação que nós constatamos, ela é provocada pela inércia de nosso legislador. Nós temos aí uma determinação, eu comentei aqui, que finalmente parece que o Supremo está encaminhando lá para o Congresso, né, que em 2 anos eles regulamentam o Fundo de Garantidor de Execuções, que foi aprovado pela revisão constitucional, né, há mais de 10 anos. Então, infelizmente, né, legisla-se e não se dá cumprimento. Então, tem muita situação aí que deveria sim estar sendo melhor tratada e infelizmente não há. E aí, na realidade, né, quando concretiza aí essas situações, aí acaba aqui no judiciário. E cabe a nós, né, de repente, aplicarmos de uma forma que, no meu modo de ver, não traz justiça a uma pessoa que tem a renda, talvez renda de 2, 3 salários, não merecesse penhora de valor nenhum. Mas o nosso ordenamento jurídico, infelizmente, não preza vamos dizer assim, por essa preocupação, né, de preservar, né, baixos salários, baixas aposentadorias, de estabelecer um sistema mais coletivizado, né, ainda que seja aqui pelos empregadores, para eles serem solidários, né, de repente, quando tiver de honrar compromisso, por se algum empregador, por dificuldade financeira, não está falando aqui de fraude, né? De sucesso na atividade, não tenha conseguido pagar suas rescisões, que tenha um fundo, né, para que cubra e que o prejuízo não fique com o trabalhador. Então, é uma situação angustiante, não tem dúvida. E eu acho que cabe a nós verificar aí, nesses casos que chegou até aqui, né, o que é que a gente pode fazer para tentar minorar esses efeitos. Mas é isso, doutor Fábio. Vamos, não podemos, Vossa Excelência tem razão, não podemos nos deixar de ficar angustiados com situações como essa e como outras que nós nos deparamos aqui e que deveria sim ser a atenção do legislador. Nós temos que buscar melhorar, né, o nível, né, civilizatório da nossa sociedade, das atividades do país. Então, isso é que deve ser, ou pelo menos deveria ser, a meta, né, de todo legislador, todo administrador público, né, todos nós. Mas é isso, eu peço vênia. Não, a doutora Graça acolheu e a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da desembargadora relatora. Dando provimento, né? Devolvo a presidência. Está até aqui, dá provimento. Aí retorna para ajuste do voto, o Eunice, lá do acórdão, tá bem? Bom, este que nós terminamos de julgar foi o último, né? Então, podemos, nesse caso, doutores, declarar encerrada a 23ª sessão, designada para a presente data. A 24ª também já foi declarada encerrada. E podemos, então, agradecer a presença de todos, a compreensão, colaboração. Tenham todos um bom resto do dia. Até amanhã. Uma boa semana. Pode encerrar a gravação.